As Escrituras Sagradas nos diz que o mundo é dividido em dois povos. Você sabia disso? Eu quero falar a respeito disso com você hoje. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que o mundo é dividido em dois povos. Quais são esses dois povos? Um povo que pertence a Deus e um povo que não pertence a Deus. Um povo separados, de pessoas separadas para Deus, e um povo de pessoas que não são separadas para Deus, que vivem o mundo. Então, um povo que é justificado por Cristo, perdoado por Deus, né? É um povo santificado a cada dia, e um povo que vive para o mundo, para as coisas do mundo, que não vive os valores de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque todo mundo acha que é Deus deles, mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina que existe esses dois povos. Um povo que se tornou filho de Deus e um povo que é criatura de Deus. Um povo justo e um povo ímpio. Um povo salvo e um povo condenado. Um povo que vai para o céu e um povo que vai para o inferno. É o que a Bíblia nos ensina, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Qual povo você pertence? Qual povo você pertence? Né? Diante disso, eu queria dividir um tema com você hoje sobre santidade, né? E o tema que eu preparei para essa mensagem é separados para Deus. Separados para Deus. Olha só o que esse texto diz aqui, em Josué 3:5. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus tem me falado muito a respeito de santidade, né? Eu não sou perfeito, eu sou falho, pecador, né? Tenho as minhas falhas, as minhas fraquezas, mas eu tenho a santidade como alvo. Eu tenho a santificação como mandamento de Deus. E eu procuro a cada dia, sabe, me melhorar um pouco para Deus, né? A Bíblia diz que enquanto estivermos no mundo, nós vamos pecar, nós vamos tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, porque nós somos atacados pelo mundo diariamente, né? Mas a Bíblia também nos ensina que é possível nós nos consagrarmos a cada dia para Deus, nos santificarmos a cada dia para Deus, né? E diante desse texto, uma lição preciosa que nós aprendemos é que nós precisamos fazer mudanças de hábitos. Se nós queremos nos santificar para Deus, nós precisamos entender que a mudança de hábito é crucial. Olha só, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. Há uma promessa que Deus fará maravilhas e há um mandamento: santifiquem-se. Será que o fato de não estar havendo maravilhas de Deus no meio de nós não é porque não estamos nos santificando? Será que essa não é a razão de Deus não estar fazendo tantos milagres, tantos prodígios, tantas coisas, né, como o texto diz, maravilhas, coisas maravilhosas, sobrenaturais? Será que não é será que a razão disso é porque nós não estamos nos santificando para Deus, né? Santificação, santidade está ligado a consagração, separação, né? Essa palavra santidade, ela está intimamente ligada à consagração, separação. E a separação, ela implica no quê? Em abstermos de coisas e, em contrapartida, fazermos outras coisas, né? Então nós deixamos de fazer coisas que o mundo faz
e, em contrapartida, nós fazemos coisas que o mundo não faz, né? Isso é a separação. E não tem como nós nos santificarmos, nós nos separarmos, se nós não entender que a mudança de hábito é crucial, né? E eu queria levar você a refletir quais hábitos você tem praticado, eu e você temos praticado, que tem nos contaminado ao invés de nos santificar, né? Quando nós acordamos, do momento que nós acordamos ao momento que nós dormimos, quais são os hábitos que fazem parte da nossa vida? Será que nós não estamos gastando tempo de forma habitual com distrações, com coisas que não nos agregam em nada, né? É um pensamento para nós refletirmos. Então, se você quer se santificar, se separar para Deus, avalie isso. Você vai precisar realizar mudanças de hábitos. A segunda lição que nós podemos aprender para nos separar para Deus é a seguinte: nós precisamos de dedicação constante e intencional. Olha o que o texto diz em Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha só o texto. Esforcem-se para viver em paz e para ser santos. Esforcem-se. Então nós entendemos que para nos santificar, para nos separar para Deus, o esforço é um elemento importante, né? E o que é esforço? Esforço está ligado à dedicação intencional. Para você ser esforçado em algo, você precisa ter uma dedicação intencional, uma disciplina e uma constância, né? Se você falar assim, essa pessoa é esforçada nos estudos, o que você está querendo dizer com isso? Que essa pessoa é constante nos estudos, que essa pessoa é dedicada nos estudos, que essa pessoa é disciplinada nos estudos. Então o esforço está ligado a essa intencionalidade, né? Essa intencionalidade em algo. Então, se nós queremos nos santificar para Deus, nos separar para Deus, nós precisamos levar em conta essa dedicação constante e intencional nesse alvo, nos santificar, né? E eu queria deixar para você 7 maneiras de você se santificar para Deus. 7 ferramentas, 7 caminhos que te ajudam a se santificar para Deus, né? Quais são esses caminhos? Primeiro, o feijão com arroz, o fundamento de tudo, leitura bíblica. Você precisa ser constante, disciplinado e intencional na leitura bíblica. Coloque isso no seu hábito. Se você dedicar tempo em se relacionar com as Escrituras, você vai aprender os valores de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças de Deus, os preceitos de Deus, e a palavra vai te santificar, ela vai te ensinar, ela vai te lavar, te limpar. A segunda questão, né, o segundo caminho para você se santificar, se separar para Deus, é a oração. Você precisa ser constante, intencional e disciplinado na vida de oração. É impossível nós se santificarmos sem orar. Nós precisamos passar tempo, horas e horas, conversando com Deus, pedindo para Ele nos fortalecer nas nossas fraquezas, nos dar força para vencer os nossos pecados, né? Então você precisa se dedicar à oração. Outro caminho para você se santificar, o jejum. O jejum é um elemento crucial para mortificar um pouco a nossa carne e santificar o nosso espírito. O jejum é um mandamento de Deus, né? Ensinado por Jesus, praticado por Jesus e que tem uma eficácia espiritual, né? Então, o jejum é um outro caminho, né? O terceiro caminho. Quarto caminho para você se santificar, cultos. Nós precisamos cultuar a Deus. Se você já ouviu falar de Moisés, que libertou o povo do Egito, quando Deus deu a ordem para Moisés ir lá e falar com o faraó,
né, onde teve as 10 pragas, né, que você já conhece a história, toda frase que Moisés ia falar para o faraó estava ligada a uma questão. Deixe o meu povo ir para prestar culto ao Senhor. Deus separou um povo para prestar culto ao Senhor. Deus ama e se alegra quando o seu povo se reúne para prestá-lo culto. Prestar culto a Deus é um mandamento. Deus nos criou para se relacionar com Ele, para cultuá-lo como Deus, né? Então, é um outro caminho. Se você disciplinar, ser intencional, frequente em cultos, lá você vai ser ministrado, aprender a palavra e você vai cultuar a Deus. Isso vai te ajudar a se santificar. Outro caminho, ouvir pregações. É um caminho também, porque Deus levanta pessoas com seus dons para o aperfeiçoamento da sua igreja, né? Então, os pregadores, né? Os pastores, os mestres, os apóstolos, todas essas pessoas que Deus deu dom, essas pessoas foram chamadas por Deus para quê? Para ensinar a exposição das Escrituras, e através da exposição das Escrituras você aprender os preceitos de Deus e a partir disso se santificar, né? Então, ouvir pregações, né? Outro caminho, ler bons livros, né? Se você não tem facilidade de ler, tudo bem, pegue os outros caminhos. Eu sei que tem pessoas mais de idade que não conseguem ler livros, né? Pegue outros caminhos, mas pratique pelo menos 2, 3, 4, 5 desses princípios, né? Outro caminho é o relacionamento com pessoas mais maduras na fé. Eu vou te ensinar um segredo espiritual. Existem níveis de espiritualidade. Você precisa identificar pessoas que estão um passo à frente de você na espiritualidade, que tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de bagagem, e você precisa aprender a se relacionar com essa pessoa para você crescer através dessa pessoa, né? Tem muita gente que perde crescimento porque não sabe se relacionar com pessoas que estão acima em níveis espirituais. Veja, não estou falando acima, todo mundo tem o seu valor diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, mas existem pessoas mais maduras espiritualmente e outras menos maduras espiritualmente. E você precisa aprender a se relacionar da forma devida com as pessoas mais maduras, a se submeter à liderança dessas pessoas para que ela consiga te equipar, te ensinar, te aperfeiçoar, né? Então, por exemplo, com pessoas que estão acima de mim no nível espiritual, eu me relaciono de uma forma. Eu mais ouço do que ensino, né? Eu mais aprendo do que falo. Com pessoas que estão abaixo de mim no nível espiritual, eu mais ensino do que aprendo, né? Então você precisa aprender a entender isso, porque se você não entender isso, né? Eu só me submeto ao meu pastor da igreja. Então tá bom, então você fica lá. O pastor da sua igreja tem 200, 300, 1000 pessoas para cuidar. Ele não vai poder caminhar com você 24 horas. Então você precisa identificar pessoas que às vezes não é o pastor principal da igreja, mas pessoas que estão um passo a mais de você. Se submeta à liderança, né, ao mentorio, ao discipulado dessas pessoas para que você cresça, né, em Deus. Tá bom? E o último princípio que você precisa aprender é limpar a mente e o coração. Limpar a mente e o coração. Veja o que o texto diz em Isaías 1,16. Lavem-se, limpem-se, renovem suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Veja o que o texto está dizendo. Limpem-se, lavem as suas vestes, né? Vários textos bíblicos dizem isso, que a santidade ela está ligada a um lavar das vestes, a um limpar das vestes. E quando a gente fala de lavar, limpar, nós estamos falando de sujeira, né? Imagina assim, você já deve ter acontecido, talvez já deve ter acontecido isso com você. Do seu celular, a entradinha do carregador está um pouco suja. Aí você tenta carregar e o celular não carrega.
Aí muitas vezes é porque tem uma sujeirinha atrapalhando, né? Ou talvez o motor do carro, se tiver sujeira, né? O combustível do carro, se tiver sujeira, o que isso acontece? O que a sujeira faz? Ela interfere no funcionamento, né, de algo. Da mesma forma, os pecados são sujeiras para as nossas vidas, né? Que interferem no funcionamento do nosso propósito, né? E danifica o nosso propósito, né? Então, eu queria dizer para você isso, né? Limpe-se, procure ser limpo pela palavra, procure a cada dia limpar as sujeiras do pecado, né? Eu e você precisamos lutar com todas as forças contra o pecado, porque os pecados são sujeiras que atrapalham o nosso propósito, né? Deus nos criou para viver os valores dele. Toda vez que nós não vivemos os valores dele, nós estamos nos sujando. Por exemplo, Deus criou a gente para ser fiel ao cônjuge. Se a pessoa adultera contra o cônjuge, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela está deixando que sujeiras entrem na vida dela, né? Então, esse é o último princípio que eu queria dividir com você. Limpar a mente e o coração. Procure limpar a sua mente e o coração através do lavar do conhecimento da palavra. Limpe seus pensamentos através das escrituras sagradas. Amém? Essa é a minha palavra para você hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, deixe o seu like para abençoar o canal, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe.